Deus, amém? Irmãos, eu estou lendo o versículo aqui da palavra de Deus, que se encontra no livro de Gênesis, amém? Gênesis capítulo 8, a partir do verso 3, amém? Glória a Deus. Gênesis capítulo 8, a partir do verso 3. Glória a Deus. Diz assim, Gênesis a partir do capítulo 8, verso 3, diz assim: E as águas foram baixando pouco a pouco sobre a terra. Ao fim de 150 dias, as águas tinham diminuído. E o verso 4 diz assim: E no 17º dia do sétimo mês, a arca pousou nas montanhas de Ararat. As águas continuaram a baixar até o 10º mês. E no primeiro dia do 10º mês apareceram os topos das montanhas. Amém? Glória a Deus. Irmãos, aqui bem no início de Gênesis da Bíblia, fala sobre Noé. Creio que todos nós já conhecemos, né, sobre o dilúvio, sobre a arca, né, mas é muito importante a gente estar sempre lembrando, porque por mais que a gente sempre traga essa mensagem mais para crianças, mais para esse público infantil, essa história também fala muito com a gente, né, sobre obediência. E dali, irmãos, quando Deus fala para Noé construir a arca, Deus pediu para que construísse aquela arca, irmão, porque aquele povo desobedecia ao Senhor, aquele povo que estava ali na terra, eles não eram tementes ao Senhor e faziam muitas coisas erradas. Mas foi muito bom que Deus ele pôde contar com Noé, né? Em meio àquele cenário difícil, aquele povo tudo, sabe, não se importando com a palavra de Deus, Deus pôde contar com Noé. E a gente tira uma lição disso, de que não importa o nosso cenário ao redor, de que Deus possa contar com a gente. E dali o que acontece, muitas vezes o cenário que está ao nosso redor, assim como estava de Noé, não se dá bem com a gente, né? Não reflete mais a gente, e nós temos que sair de lá. Quando a gente vê que o cenário não é bom, no sentido das pessoas que estão ao nosso redor, eles não estarem temendo ao Senhor, eles não estarem buscando o Senhor e estiverem fazendo coisas erradas, é sinal que Deus pode trabalhar por nós, né? Porque Deus trabalha em nós para depois trabalhar através de nós. Então, Deus poderia muito bem o que? Fazer com que todo aquele povo se convertesse, né? Mas ali Deus deu oportunidade sim para aquele povo se converter, porque enquanto nós estava construindo a arca, ali havia o que? Noé falando aquele povo, para aquele povo se arrepender, para aquele povo buscar o Senhor. Mas o foco que eu quero dar aqui, irmãos, é que Noé construiu a arca, né? Por quê? Porque Deus pediu. Mas Deus também não tinha avisado o que ia acontecer depois de construir a arca. Deus falou, vai ter o dilúvio, Noé. Então constrói a arca, entra você e sua família, os seus filhos e a mulher dos seus filhos, e um par, né, um casal de cada bicho, né? Mas após isso, Deus não falou mais o que ia acontecer, né? E ali o que acontece, assim, quando Noé entrou naquela arca, Noé fechou pela parte de dentro e Deus fechou pela parte de fora, né? Então ali o que acontece, quando estava ali dentro da arca, Noé não sabia o que ia acontecer, não sabia para que direção ia ir, mas mesmo assim ele confiou em Deus. E é assim na nossa vida, Deus vai pedir para nós fazermos coisas, Deus vai pedir para que a gente venha obedecer ao Senhor acima de tudo, mas aonde a gente vai, é só Deus que sabe. É só Deus que vai levar a nossa direção. Então, assim como foi falado no verso 4, de que a arca pousou nas montanhas de Ararat, né? Ararat. Noé não sabia que ia para lá, mas ele confiou no Senhor. Então, quem deu direção para Noé chegasse até lá, que aquela arca de Noé chegasse até lá na montanha de Ararat, era Deus que sabia. E foi Deus que conduziu aquela água, aquele dilúvio, para que Noé chegasse lá com sua família e seus filhos
e as mulheres de seus filhos. E assim na nossa vida, né? Deus vai pedir pra gente fazer coisas e coisas e coisas, mas é só Deus mesmo que sabe aonde vai chegar com essas coisas. Mas que nós vamos somente obedecer, mas que nós vamos somente acreditar que o Senhor ele tem algo bom. Porque, irmãos, o que muda não é a promessa na nossa vida. Deus não muda a promessa que Ele fez na nossa vida. Deus muda o cenário até chegar na promessa. Você crê? Que Deus vai mudando o cenário até a gente chegar na promessa. Porque a gente olha nesses momentos na nossa vida e a gente fala, meu Deus, está tão difícil esse cenário acontecer dentro do meu cenário. Que Deus falou que ia acontecer e não aconteceu. E nesse cenário que é muito difícil, mas não, calma, irmão. Deus não vai mudar a promessa. Deus vai mudar o seu cenário, as coisas que estão à sua volta, as pessoas que estão à sua volta, até você chegar na sua promessa. Creia nisso. Porque José, ele sonhava e sonhava, mas não tinha como ele fazer alguma coisa ali com aquela família, com aqueles irmãos dele. Mas Deus foi fazendo o quê? Foi mudando o cenário, até chegar a promessa de José ser o governador do Egito. Então que a gente também venha ter essa consciência, essa paz, de que nós vamos chegar, Deus vai cumprir o que Ele prometeu para nós, mas a direção que vai ser tomada é Deus que vai dar, não vai ser a gente só vai estar o quê? Obedecendo, Deus vai pedindo, a gente obedece, Deus vai fazendo, Deus obedece, a gente obedece, mas que a gente saiba que nosso cenário pode mudar, as pessoas que estão ao nosso redor, ele pode mudar. Tudo que está ao nosso redor pode mudar. A gente nem pode imaginar, mas pode mudar. Mas a promessa de Deus não muda. Amém? Então essa foi a mensagem que Deus preparou nesse curto tempo aqui. E que todos sejam na paz do Senhor e saibam que Deus tem grandes coisas para você. E basta confiar e crer no Senhor que Deus tem o melhor para nós. Amém? Glória a Deus.